Olá! Na última aula nós falamos sobre a conservação da quantidade de movimento e resolvemos um exercício simples. Hoje nós vamos resolver um exercício um pouquinho mais desafiador. Bom, então como eu já falei na última aula, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho e depois você confere comigo. Conseguiu? Então vamos lá. Um veículo de combate tem como armamento principal um canhão automático eletromagnético, o qual está municiado com 50 projéteis. Esse veículo se desloca em linha reta, inicialmente em velocidade constante sobre um plano horizontal. Como o veículo está sem freio e descontrolado, um engenheiro sugeriu executar disparos a fim de reduzir a velocidade do veículo. Após realizar 10 disparos na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade inicial do veículo, este passou a se deslocar com metade da velocidade inicial. Diante do exposto, a massa do veículo em quilogramas é: dados, velocidade inicial do veículo 20 metros por segundo, velocidade do projétil ao sair do canhão 800 metros por segundo e massa do projétil 2 quilogramas. Bom, então primeiro vamos anotar alguns dados aqui e definir algumas letras e o que elas significam, tá? Então, o que o exercício está pedindo para a gente é a massa do veículo em quilogramas, ok? Ele quer a massa do veículo. Então, vamos chamar essa massa do veículo de M, tá bom? Então, Mzão, o M maiúsculo, tá? Vai ser a massa do veículo. E a gente também tem os projéteis, que no início você tem 50 projéteis, veja aqui, ó, no início você tem 50 projéteis e depois você realiza 10 disparos desses projéteis. Então a gente também vai precisar da massa desses projéteis. Então vamos chamar a massa deles de M minúsculo P, Mzinho P, que vai ser a massa dos projéteis. Beleza? Agora a gente também vai ter a velocidade inicial e a velocidade final, mas esse eu não vou escrever, tá? O que a gente tem que pensar aqui? No início, você tem o teu veículo com 50 projéteis. Depois você realizou 10 disparos. Então você vai ter esses 10 projéteis sendo lançados, esses que foram disparados, e agora o teu veículo sobrou 40 projéteis dentro desse veículo. Então, a gente precisa levar em consideração tanto a massa do veículo quanto a massa do projétil na hora de fazer os cálculos da quantidade de movimento, tá? Então, no início, o que nós temos? A massa inicial, que é Mzão, que é a massa do veículo, mais 50 MP, que é a massa dos projéteis, porque você tem 50 projéteis. E no final, você tem a massa final, então, que é Mzão, que é a massa do veículo que não mudou, só que agora você vai ter 40 MP, tá? O exercício, qual coisa você volta ali para pegar o enunciado, o exercício deu que o valor da massa do projétil, eu vou escrever aqui em cima, é igual a 2 quilos, tá bom? Ele deu a velocidade inicial do veículo, que é 20 metros por segundo, e ele disse que depois dos 10 disparos, a velocidade caiu pela metade, então você tem 10 metros por segundo. Além disso, você tem a velocidade do projétil, que ele disse que é 800 metros por segundo. Tranquilo? Então, esses valores aqui, a gente vai usar na hora de substituir para calcular os valores da quantidade de movimento. Tranquilo? Então, minha quantidade de movimento inicial
vai ser o quê? Vai ser a minha massa inicial, que é m mais 50 mp, vezes a velocidade inicial. Tranquilo? E a minha quantidade de movimento final vai ser, então, eu vou ter agora duas quantidades de movimento, a dos projéteis e a do veículo. A do veículo vai ser, então, a massa do veículo, contando com os 40 projéteis agora, que é a massa final que a gente viu, vezes a velocidade final do veículo, mais a quantidade de movimento dos projéteis, que vai ser 10 mp. Por quê? Porque você lançou 10 projéteis, então você tem que levar em consideração a massa desses 10 projéteis, vezes a velocidade com que esses projéteis saíram. Tranquilo? Substituindo os valores aqui, eu vou ter m mais 50 vezes 2, que é a massa do projétil, vezes a velocidade inicial, que é 20. Aqui, esse 50 vezes 2 dá 100. E fazendo aqui a distributiva, eu fico com 20m mais... aqui vai dar 100 vezes 20, 2.000. E aqui, eu vou ter, então, mzão mais 40 vezes 2, que dá 80, vezes 10, mais 10 vezes 2, 20, vezes 800, que é a velocidade do... Deixa eu até anotar aqui embaixo. A velocidade do projétil aqui é 800. Então, aqui vai dar 20 vezes 800, que dá 16.000. Tranquilo? Então, escrevendo aqui embaixo a quantidade de movimento final, vai ser, então, 10m mais 10 vezes 80, 800, mais 16.000. Isso daqui dá 10m mais 16.800. Como a quantidade de movimento se conserva, então a gente tem que quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. A minha quantidade de movimento inicial, então, era 20m mais 2.000, 20m mais 2.000, que é igual, então, a 10m mais 16.800. Tá bom? Então, aqui, eu vou passar esse 10m para lá e esse 2.000 para cá. Vou ficar com 20m menos 10m. E aqui eu vou ficar com 16.800 menos 2.000. Tranquilo? 20m menos 10m dá 10m. 16.800 menos 2.000 dá 14.800. Aqui, você pode passar esse 10 dividindo ou você já pode cortar os zeros dos dois lados aqui. Então, a gente tem que m, que é a massa do veículo, que é o que o exercício pede, é 1.480 quilos. Então, este é o nosso resultado final. Tranquilo? Esse exercício, ele acaba sendo um pouquinho difícil. Muita gente erra esse exercício porque esquece de considerar os 50 projéteis. Às vezes a pessoa até pensa que você vai ter a massa total e no final você tem que descontar a massa dos 10 projéteis que você lançou. Só que você esquece de considerar aqueles 50 projéteis iniciais, que não fazem parte da massa do veículo, entende? Inclusive, uma das respostas desse exercício é a resposta sem, uma das alternativas, né? É a resposta sem você desconsiderar a massa dos 40 projéteis que tem ali, dos 50 projéteis que você tem no início, né? Que daria 1.580, porque cada projétil tem 2 quilos, se você multiplicar por 50 projéteis dá 100 quilos, né? Então, é um exercício que não é difícil se você entender bem o conceito de conservação da quantidade de movimento, só que se você não prestar atenção nesses detalhes,
você erra o exercício. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Se você gostou também, posta aqui, dá um like aqui no vídeo, compartilha e até a próxima.